Bem-vindos a mais um treinamento da 10TI. Meu nome é Caio Rebelo e irei instruí-los nesta videoaula. Na primeira aula, efetuamos a instalação do Gate Protect em uma máquina virtual de acordo com a nossa topologia. E nesta aula, iniciaremos com a configuração do equipamento, onde iremos configurar as conexões de rede e internet. Então, o primeiro passo após a instalação do Gate Protect na infraestrutura é instalarmos o console de gerenciamento desta appliance. Esse instalador deste console encontra-se dentro da ISO de instalação do Gate Protect, onde você faz o download no site da Gate Protect e extraímos esse instalador da ISO. Então, damos 2 cliques em cima do instalador, ele irá aparecer para nós selecionarmos o tipo de linguagem de configuração do equipamento, no caso é inglês, damos OK. Irá surgir o wizard de instalação do cliente. Então, Next. Aceitamos os termos de contrato, Next novamente. Adicionamos um atalho no desktop, Next novamente. Selecionamos o caminho de instalação do cliente, Next novamente. E instalar. Next novamente após a instalação e Finish para finalizar a instalação. Após o término da instalação, ele irá surgir esta nova tela, onde iremos configurar o acesso à nossa appliance. No campo nome, nós colocamos um nome de identificação dessa appliance. Pode ser qualquer nome. No caso, vamos colocar Gate Protect A10TI. E no endereço, é o endereço de gerenciamento do console. No caso, na instalação, nós colocamos 192.168.2.254, que é o endereço do nosso gateway. E a porta de gerenciamento é a 3436. Essa porta não deve ser editada. Clicamos em aplicar e ele irá surgir a tela de login. Se você clicar em Advanced, você verá que nós podemos adicionar, deletar ou editar. Então, com essa console de gerenciamento, nós conseguimos gerenciar diversos Gate Protects. Então, se você tem uma matriz de diversas filiais, você vai em adicionar, coloca novamente um outro campo no nome, um novo nome para identificação e o endereço. Pode ser um endereço de IP interno ou externo. Então você pode configurar de qualquer maneira o gerenciamento do Gate Protect. No caso, vamos configurar esse Gate Protect interno com o endereço de IP 192.168.254, username admin e a senha admin, que é a senha inicial do equipamento. Clicamos em Login. Ele está carregando a primeira configuração e no primeiro acesso ao Gate Protect, ele irá aparecer esse wizard para a gente fazer as configurações iniciais do equipamento. Então nós selecionamos o checkbox Default e Next. Nessa primeira configuração nós já temos que alterar a senha padrão do admin. Então no caso era admin, vamos colocar 123@mudar. 123@mudar. E vamos em Next novamente. Essa tela é bem importante nós configurarmos corretamente. Então, no nosso caso, o time zone é -3 São Paulo, que é onde nós estamos com o equipamento. É muito importante vocês configurarem corretamente o time zone, porque o filtro de conteúdo do Gate Protect ele se baseia no horário do desktop com o Gate Protect. Então, se o horário do seu desktop estiver diferente do Gate Protect, ele não irá fazer o logon tanto no Single Saigon ou as páginas da web não irão ser acessadas corretamente. Então, é muito importante que o time zone e o horário do equipamento esteja correto. Se você tiver um servidor NTP na sua rede, você pode configurar depois na console de gerenciamento um servidor NTP. Então, a data correta e o horário. Next novamente. Nós desabilitamos esse checkbox para criar já automaticamente um objeto que vincula com a interface de rede. Depois eu irei explicar para vocês o que é esse objeto. Então, como nós iremos fazer a configuração do zero, desabilitamos esse checkbox e clicamos em Done. Agora ele irá ativar os serviços do Gate Protect pela primeira vez.
Isso pode levar alguns segundos ou minutos, dependendo do seu hardware. E após a inicialização, teremos o console de gerenciamento. De início vocês verão que não temos nada na nossa topologia. Nós iremos configurar passo a passo todos os objetos. O diferencial do Gate Protect é justamente isso. Ele é totalmente baseado em objeto. Então qualquer objeto dentro da nossa infraestrutura é vinculado a uma interface física de rede. Então o primeiro passo para a configuração do Gate Protect é irmos em opções e interfaces. Então, se verificarmos, nós temos a interface ETH0, que é a interface de rede local, onde nós estamos acessando o Gate Protect neste momento, e temos ETH1. Essa ETH1 está vinculada ao nosso link de internet. Porém, dependendo da sua infraestrutura, você terá diversas placas de rede, diversas interfaces. E de acordo com a sua interface, você irá configurar com um IP diferente. No caso, nós vamos na ETH1, onde estamos com o nosso link de internet, e clicamos em Active. E nós podemos escolher a opção designar um IP automaticamente via DHCP. Então, esse caso, no nosso link de internet, quando nós temos IP dinâmico, pode ser DHCP ou ADSL, normalmente esses links, a própria provedora de internet designa um IP automaticamente para você. Ou nós designamos um IP manualmente. Pode ser 200, 204, 0.200, dependendo da sua operadora de internet que ela atribuiu a você. E também nós conseguimos criar IPs virtuais. Então nós temos um IP físico na interface física e vários IPs virtuais. Para que servem esses IPs virtuais? Justamente para você fazer NATs de redirecionamento de portas para diversos IPs virtuais. Porque normalmente quando você compra um link dedicado, eles distribuem uma subnet normalmente de 8, 16 ou 32 IPs. Então, a partir daí você consegue configurar várias interfaces virtuais para você trabalhar. No nosso caso, nós iremos configurar um link ADSL. Então nós selecionamos Assign the IP Address Automatically e clicamos em OK. Então, essa interface irá receber automaticamente um endereço de IP. Então, o nosso primeiro passo já foi concluído, que é a configuração das interfaces físicas do equipamento. E o segundo passo é o vínculo desses objetos com as interfaces físicas. E a partir daí nós fazemos todas as configurações de regras, seja de firewall, seja de filtro de conteúdo, IPS, IDS, antivírus. Então, o nosso primeiro passo é configurarmos agora estes objetos. Então, nós vamos em Region, o botão Region, onde nós iremos configurar a topologia da nossa rede. Então nós iremos criar uma região chamada WAN, onde configuraremos nossos links de internet. O campo Region é justamente para nós deixarmos a nossa topologia bem didática, bem prática, para enxergarmos como que funciona a nossa rede. Então a WAN nós designamos com a cor azul e damos OK. Se vocês verificarem, ele criou um campo WAN. E dentro desse campo nós iremos adicionar os objetos. Então nós vamos criar também um campo rede local. Rede local, onde nós iremos colocar as interfaces locais. Então se você tiver uma DMZ ou separar o seu site por setores, pode ser setor diretoria, setor financeiro, e cada um deles vir com uma placa física ou por uma VLAN no seu Gate Protect, você separa por cores e por regiões. Rede local. E nós também podemos ter uma DMZ, onde nós colocamos nossos servidores. Então nós vamos criar uma DMZ de vermelho, onde nós iremos adicionar nossos servidores. E podemos também criar uma região chamada usuários, onde nós teremos os nossos usuários vinculados ao Active Directory. Vamos colocar usuários de amarelo.
Bom, agora nós definimos já nossas regiões para nós entendermos mais ou menos como ficará a nossa topologia depois da configuração do equipamento. E o segundo passo agora é vincularmos os objetos em cima dessas regiões. Então nós vamos aqui no link, no botão Internet e arrastamos, é drag and drop. Arrastamos para cima da nossa área WAN. Nós definimos um nome, pode ser pool de internet. E clicamos em ADD para adicionarmos um link de internet que nós vinculamos com a nossa interface física ETH1. Então, nesse novo wizard, nós configuramos o nosso link de internet. Nós clicamos em Next para continuar com a configuração. E nós vamos definir qual tipo de conexão. A conexão de escada e SDN, conexão PPPoE, que é o ADSL, ou Router Connection. No Router Connection, nós podemos configurar. Nós vamos vincular com a interface física do equipamento, que nós já definimos o IP. Lá nós deixamos como Dynamic IP Address. E aqui nós definimos o endereço de IP do nosso roteador. Se fosse um link dedicado, que eles já definiram o IP do roteador e o IP da nossa rede e máscara, nós colocamos o IP do nosso roteador. Ou assign the router address over DHCP. No caso, se for um IP dinâmico, ele irá atribuir automaticamente. Como nós havíamos comentado, nós trabalhamos com PPPoE. Nós temos um link ADSL para esse lado. Então, clicamos em Next, selecionamos a interface física de rede onde está conectado o nosso modem ADSL, Next novamente, e aqui nós definimos o usuário e senha da nossa conexão ADSL. Colocamos o usuário e senha, Next novamente. Aqui ele pergunta a opção se você deseja deixar este link sempre online. Então nós colocamos sempre que este link ficará online, sempre conectado. Qual tipo de conexão? PPPoE ou PPTPoE, caso você feche uma conexão via túnel PPTP. No nosso caso é PPPoE, Next novamente. Aqui nós selecionamos obter servidor de DNS pelo nosso provedor de internet ou definirmos um servidor de DNS manualmente. Eu sempre defino um servidor de DNS manualmente. Então colocamos 8888.4422 ou o servidor de DNS que você desejar. E no External Server é onde nós configuramos a interface externa em que esse equipamento irá pingar. Como nós temos o Load Balance, para o Gate Protect identificar que esse link está online, ele precisa pingar dois IPs na nuvem distintos. Então, se os dois IPs da nuvem distintos ficarem offline, ele vai desabilitar essa conexão e vai transferir todas as conexões internas, as requisições internas para o próximo link de internet. Então, nós definimos 8888.4422. Clicamos em Next novamente. Aqui nós definimos um nome para a nossa conexão, ADSL, é só um nome de identificação, idôneo. Pronto, nós já temos o link de internet configurado no nosso pool de internet, no nosso objeto pool de internet. Clicamos em OK, ele irá fazer a configuração desse pool de internet e automaticamente já teremos o objeto pool de internet na nossa topologia. Porém, agora nós precisamos criar um objeto rede local, que é onde o nosso desktop se encontra, porque nós temos que vincular todos os objetos e fazer a conexão entre esses objetos e liberar tipos de porta para esses objetos. Então vamos criar agora o objeto rede local. Então nós vamos em Group, drag and drop novamente, arrastamos para a rede local, onde nós vamos definir, pode ser comercial, financeiro, administrativo, dependendo da sua topologia. Nesse lab nós temos apenas uma interface interna, então vamos colocar rede local mesmo. Rede local. E embaixo nós atribuímos, pode ser um grupo de computadores, por exemplo, se você tem Mac dentro da sua rede, você
atribuiu esse IP via DHCP e fixou via MAC no seu DHCP, você consegue criar um grupo de máquinas e definir acessos para esse grupo de máquinas. Ou então network, que você vincula a sua placa de rede interna ou qualquer placa de rede que estiver no seu Gate Protect e você coloca o endereço de IP e sua subnet. Ou até mesmo nós conseguimos configurar como IP Range, onde nós vinculamos também a nossa placa de rede, e só que no IP Range nós conseguimos definir um IP de rede inicial e final. Então você pode ter, dependendo da sua infraestrutura, se for uma rede /24, em que nós temos 254 IPs disponíveis, nós colocamos do IP 192.168.2.1 a, por exemplo, 192.168.2.100 para esse grupo de rede. E definimos do 101 a 200 para outro objeto. Você ter configurações diferentes entre esses objetos. No nosso caso, nós vamos deixar em network, nossa rede inteira vai ser um objeto só, e nós vamos fazer uma configuração somente para esse objeto. Então, clicamos em OK. Ele disse que o nome já estava em uso, por quê? Nós utilizamos o rede local para esse objeto region. Então, nós colocamos um underline aqui. Ou escolhemos outro nome. Rede local criada. Agora nós temos os dois objetos. Rede local, onde estamos com o nosso notebook. E a rede WAN, onde está nosso link de internet. E agora nós precisamos criar o vínculo entre esses dois objetos. Que é a partir daí que nós liberamos as regras de firewall ou qualquer outro tipo de regra do Gate Protect. Pode ser a configuração de IPS/DS, pode ser o filtro de conteúdo, pode ser o filtro de aplicação. É a partir dos objetos que nós habilitamos as funcionalidades do equipamento. Então nós temos os dois objetos e clicamos no Connection Tool. Selecionamos o pool de internet e a rede local. E é nessa nova tela que nós iremos liberar quais tipos de acesso nós vamos ter entre esses dois equipamentos, esses dois objetos. Então, na aba General, a gente clica em ADD e nós selecionamos as portas que nós devemos liberar entre esses dois objetos. Por que eu trato como objeto? Porque você pode ter um objeto VPN, um objeto DNZ, um objeto rede financeira, um objeto rede comercial, e entre estas redes você libera as portas. Essa é uma funcionalidade que a Gate Protect desenvolveu que outras appliances do mercado não possuem. Você tem uma granularidade do controle das regras de firewall. Normalmente num firewall do mercado você tem uma lista de regras e é difícil de você trabalhar com essas listas de regras, porque você não sabe exatamente o que aquela porta irá afetar, qual que o IP, o destino que ele irá afetar. Então, como você tem objetos distintos no Gate Protect, você consegue criar regras distintas para esses objetos. Então, no caso, nós iremos liberar HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMTPS. Vamos selecionar as portas principais e damos OK. Porém, nós precisamos liberar também o DNS e ping, que é importante. Pronto. Vocês viram como é bem simples a gestão do firewall do Gate Protect? Clicamos em OK e nós já temos agora os dois objetos configurados e o vínculo entre esses dois objetos. E após essa configuração, nós clicamos em Activate. E agora podemos efetuar o teste de conexão de internet. Então, colocamos nosso navegador e vemos que já estamos navegando. Vamos fazer também um teste de ping. Ping 8888. Então estamos pingando. E também faremos um teste de tracesearch, só para verificarmos que realmente funcionou. Então verificamos, ele saiu pelo Gateway 2.254 e está indo para o próximo salto.
Então, pelo que podemos verificar, é bem simples a configuração inicial do equipamento. Ele é totalmente baseado em objetos e a partir desses objetos você pode fazer diversas configurações. Então aguardem as próximas videoaulas para vocês aprenderem as outras configurações do Gate Protect. Acessem nosso canal do YouTube para assistir todas as videoaulas de todos os nossos produtos. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail prevendas@a10ti.com.br ou fiquem à vontade de entrar em contato conosco pelo nosso telefone. Muito obrigado e tchau, tchau!